Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News, Nesse Chester News eu quero falar sobre espiritualidade, religiões. Muito se fala na atualidade essa questão da nova era, nova ordem mundial, o reaparecimento de Cristo, o anticristo. E eu estava pesquisando sobre o assunto, que eu gosto de estudar essas questões espirituais, E eu comprei o livro de 1950, que chama O Reaparecimento de Cristo, de Alice A. Bailey. Esse livro aqui, tem vários na internet. Ele fala sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, E eu queria falar um trecho aqui muito interessante, que fala um pouco de astrologia, dessa questão. Na página 64 fala assim, Cristo como precursor da era de Aquário. Esse movimento da nova era, esse livro aqui é de 1950. Estava naquela pós-segunda guerra mundial, construir a ONU, a paz mundial, Então, isso aqui posteriormente surgiu nos hippies, Tudo tem a ver com essa questão aqui. Bom, eu vou ler um trecho aqui, que é interessante, bastante interessante, que para quem gosta de astrologia, para quem acredita ou estuda esse assunto. Tá assim, Cristo como precursor da era de Aquário, página 64. Existe a tendência de passar por alto o fato de que, apesar de haver reconhecido sua função como instrutor e guia espiritual da humanidade, durante a era que está rapidamente chegando ao seu fim, o Cristo também reconheceu o trabalho que deveria realizar quando finalizasse essa era e um novo ciclo astronômico viesse à existência. Eu quero falar esse trecho para as pessoas entenderem o que quer dizer nova era, era de Aquário. O cristão comum ignora as épocas e ciclos pelos quais o nosso planeta passa, influenciado pela progressão solar. A atual duvidosa ciência da astrologia desviou o legítimo interesse da humanidade pelos estudos astronômicos e a interpretação espiritual da passagem do Sol através dos signos do zodíaco. Entretanto, o Novo Testamento revela com toda clareza este reconhecimento, matizando a apresentação de todo o Evangelho também expressado no Antigo Testamento. O pecado dos filhos de Israel no deserto não foi mais que uma reversão da antiga adoração mitraica que caracterizava a época em que o Sol estava no signo de Touro. O touro, como é denominado tecnicamente. Prostaram-se diante do bezerro de ouro e o adoraram, ouvidando o novo ensinamento da era de Áries, o carneiro na qual estava entrando. O ensinamento da vítima propiciatória que matiza a história judia. Bom, aqui eles falam que os judeus antigos estavam na época de Touro, teve o bezerro, o pecado do bezerro de ouro, e eles entraram na época do carneiro, Era de Áries, na verdade. Só que aqui ele continua, por exemplo. Esqueceu-se do fato de que o Cristo foi o instrutor do novo período em que o Sol estava entrando, o período de peixes. Porém, ele está claramente evidenciado no símbolo dos peixes que aparecem constantemente nos 4 evangelhos. Para quem estuda ocultismo, astrologia, ciência oculta, o cristianismo é considerado a era de peixes, a era de Jesus. Esses 2000 anos que Jesus trouxe no cristianismo, a era de peixes. Tem o milagre dos peixes, as igrejas cristãs primitivas usavam peixe como um símbolo, tem a ver com astrologia também. O peixe é o símbolo astrológico do signo de Piscis e o foi desde épocas imemoriais. Cristo também previu o trabalho que deveria realizar na era de Aquário. Presta atenção, a segunda vinda de Jesus, segundo a nova era, Alice Bailey é uma pessoa muito influente nessa questão, muito criticada, enfim, mas vamos lá, Era de Aquário, signo seguinte que entraria o Sol. Antes da sua desaparição, referiu-se ao símbolo da era de Aquário e a tarefa que devia levar a efeito. Com seus 12 discípulos, interpretou um dramático episódio, síntese do trabalho que empreenderia mais tarde, quando houvesse transcorrido os 2000 anos da era de peixes.
Disse ele a seus discípulos que entrassem na cidade, onde encontrariam um homem levando um cântaro de água, e o seguisse até o aposento superior e ali preparassem ali a festa da comunhão, que ele compartilharia com eles. Lucas 22:10. Assim eles fizeram e teve lugar a última ceia. Ou seja, segundo aqui esse autor, Bailey, a última ceia de Jesus já era uma preparação para a segunda vinda de Cristo, que seria a era de Aquário, enfim. O antigo símbolo correspondente ao signo de Aquário, em que está entrando agora o nosso Sol. Esse livro foi escrito em 1950, É o portador de água, um homem com um cântaro de água. A passagem do Sol pelo signo de Aquário é um fato astronômico que pode ser comprovado escrevendo-se qualquer observatório, não é um prognóstico astrológico. A grande realização espiritual e acontecimento evolutivo de dita era será, muito importante, que ele resume a questão da nova era. Será comunhão e estabelecimento das relações humanas entre todos os povos, permitindo aos homens de todo o mundo reunirem-se ante a presença de Cristo e compartilhem o pão e o vinho, símbolos do alimento. Os preparativos para esta festa, falando simbolicamente, estão em vias de execução e são realizados pelos homens mesmos, à medida que lutam, se esforçam e legislam para a manutenção de suas nações. E o problema da manutenção ocupa a atenção dos legisladores de todo o mundo. Esta participação iniciada no plano físico também se aplicará nas relações humanas, constituindo a grande dádiva da era de Aquário para a humanidade. Enfim, tem gente que não acredita em astrologia, acha que é. Mas é esse livro aqui, que ele é muito citado na questão da nova era e na segunda vinda de Jesus. O que eu queria falar é o seguinte: está tendo uma movimentação de tropa da Rússia muito grande, Eu venho acompanhando no meu canal, na verdade fala de política internacional. Eu estou falando de religião porque as profecias dos fins dos tempos falam que nos últimos tempos, na vinda de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, segunda vinda, na questão do anticristo, todo aconteceria uma tribulação muito grande, A gente está vivendo uma pandemia, está se misturando coisas tecnológicas, de saúde, Muitos estão interpretando que o Apocalipse, que falava tem umas profecias judaicas que falam que quando Jesus voltasse pela segunda vez, todos estariam presos nas suas casas, Alguns sábios judaicos estão falando que isso tem a ver com os lockdown, que metade da humanidade ficou preso nas suas casas. Enfim, a gente está vivendo momentos muito tumultuados. E eu fiquei realmente preocupado. Eu gosto muito de assuntos de guerra, quem acompanha o canal sabe. Mas realmente 175 mil soldados russos estão perto da fronteira da Ucrânia. Isso é muito perigoso para a humanidade, porque a Rússia ela é uma herdeira do Império da União Soviética, tem mais de 7 mil armas nucleares junto com os Estados Unidos. Então assim, eu venho acompanhando as notícias, o Biden e o Putin tiveram uma reunião online muito tensa, que parece que não chegaram a lugar nenhum. O Putin queria que a Ucrânia não entrasse na OTAN. Depois o secretário da OTAN, acho que Stoltenberg, alguma coisa assim, falou que não vai aceder ao que os russos estão pedindo. Então assim, tecnicamente em relações internacionais isso se chama impasse e escalada. Escalada é quando ninguém volta atrás. É um momento perigoso porque é uma questão de honra. A pessoa fala, não, ou você atende a isso, ou... Porque assim, as outras crises, Quem acompanha o canal sabe que em 2011, quando começou a guerra da Síria, mais de 50 navios de guerra da China, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, França, foram pro Mediterrâneo. Eu, sinceramente, achei que ia começar ali alguma coisa, alguma guerra mundial, alguma coisa séria, mas o Obama conseguiu, vamos assim, conter a guerra na Síria ali, vamos dizer assim.
Desde aquela época, o Conselho de Segurança da ONU não se pronuncia para mais nada, e o Biden teve uma reunião muito séria com o Xi Jinping, que é a China, que é uma segunda maior potência também. A China é uma potência econômica e militar, e a Rússia era uma potência nuclear militar, né? Economicamente a Rússia não é tão relevante, mas os russos na questão militar eles são muito fortes. Então assim, eu realmente estou acompanhando os fatos, estou realmente muito preocupado com essa questão, porque igual um analista falou, né, 175 mil soldados é muito soldado para o Putin estar blefando. Geralmente o Putin ele não ele tem uma trajetória de não blefar, né? Por exemplo, já tiveram exercícios militares com muitos soldados na fronteira, mas eram exercícios programados. Então assim, todo mundo está sabendo que teria deslocamento de tropa naquela região ali. Então eu acho que a humanidade está vivendo um momento muito difícil. Desde 2019 começou a pandemia, um caos mundial muito grande. 2020 sofremos muito um caos. 2021 estamos terminando o segundo ano de pandemia muito grave, né? E eu acho que é muito perigoso mesmo essa questão. Eu acho que a humanidade humanidade não, a população mundial, né? Vamos dizer assim, pressionar para que não ocorra um conflito entre Rússia e OTAN em relação à Ucrânia e em China e Estados Unidos, porque logo depois que teve a reunião do presidente da China com o Biden dos Estados Unidos, o Biden falou que queria respeitar a China, mandou passar um navio no Estreito de Taiwan. A China levou aquilo como totalmente uma provocação. E os Estados Unidos vendeu armas para Taiwan logo depois da reunião, provocando também. E também vendeu 300 milhões de dólares de arma para a Ucrânia. Então, assim, é lógico, a gente aqui está no Ocidente, né? A gente tem a mídia ocidental, que tem ligações aos nossos governos ocidentais. Mas se a gente for ver de forma isenta, mesmo, sem questão de Ocidente, Oriente, Rússia e China, quem está pressionando é o Ocidente, porque o Putin está falando, a gente não quer a tropa da OTAN muito perto da Rússia, muito perto da Rússia. Parece que o Xi Jinping e o Putin é que estão atacando o Ocidente, mas se a gente for 100% honesto, os Estados Unidos e a Europa e a OTAN que estão pressionando ao máximo, de dando força para a Ucrânia, vendendo armas, né, muito próximo ali da Rússia e da China. Então, ao que tudo indica, o Ocidente está pressionando um conflito aí militar. Eu espero que não ocorra, né? É óbvio, eu sinceramente, a gente não tem nem ideia do que pode acontecer, uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial. Eu fiz algumas simulações aqui, meu objetivo, com todo respeito, não é causar pânico, nem nada disso, é que realmente a humanidade já sofreu muito com guerras, né? E eu tô achando estranho, porque as pessoas estão sofrendo por causa da pandemia, estão vendo as notícias, eu vejo notícias da CNN, ou na internet, no Facebook, no feed de notícias, as pessoas estão dando carinha de risada. O Putin deslocou 175 mil soldados. Tem gente dando carinha de risada. E não em ciência política e economia, às vezes quando ninguém está ligando para nada, é o momento mais perigoso. Por quê? Quando teve o auge da Guerra Fria, guerra, né? Crise dos mísseis cubanos, por exemplo, estava todo mundo em alerta. Nossa, pode ter uma guerra nuclear, pode ter, né? Nesse momento, não. Ninguém está preocupado. As pessoas estão preocupadas com a pandemia, com o Réveillon. E estão dando declarações que até eu, que gosto de política internacional e leio muitas notícias, o tempo todo me atualizo, tá notícias assim, inteligência dos Estados Unidos viu 175 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia.
e as pessoas simplesmente elas estão anestesiadas, tipo assim, estão armando aí um grande conflito e eu não tô vendo nenhum protesto, nem nada. Então, assim, é muito perigoso o momento, porque a Rússia, China, Estados Unidos e Europa são as quatro maiores potências mundiais. Eles definem se o mundo continua ou não. E, sinceramente, eu tô achando as declarações do secretário da OTAN muito pesadas, né? Tipo, o Putin ele só queria, ó, não quero que a Ucrânia entre na OTAN. No outro dia, o secretário da OTAN falou, não, vai, se a gente quiser, a gente entra. Para quem não entende, a Ucrânia é muito próximo da Rússia. Se eles entrarem na União Europeia e na OTAN, praticamente a Rússia falou, meu, se vocês cruzarem essa linha, a gente vai invadir e destruir tudo mesmo. E os soldados estão lá. O, Geralmente os exércitos têm 300, 400, 500 mil soldados. 175 mil soldados russos seria praticamente metade do exército russo, para as pessoas que não acompanham essas questões. São muitos soldados. O Putin não ia deslocar milhares de soldados assim para, vamos dizer assim, fazer um blefe, entendeu? Vários analistas estão falando que não tem problema, não tem. Porque alguns analistas falam assim: a Rússia perderia muito, né, tendo uma guerra. Eu vejo vários analistas de relações internacionais falando uma questão como se fosse economista. Ninguém quer guerra porque a China, Estados Unidos, Rússia, Europa, tem a questão do gás, tem a questão não sei o quê. Só que a política, ela é diferente. Por quê? Os russos, eles já perderam a Ucrânia. Então, assim, o que acontece? Na questão de perder o russo, lógico, vai morrer soldado, tudo. Mas a questão do ponto de vista dos russos é assim: a gente tinha a União Soviética, tá? A União Soviética se desmantelou e a Ucrânia virou um país independente. Só que eles ficaram com uma tecnologia avançada aeroespacial, militar, tem um monte de base militar importante. E agora um ex-território que já foi da nossa história da União Soviética quer entrar na OTAN. Os russos, né, nessa questão, eles já perderam. Então, assim, não é que não, eles perdem soldado, não, eles já estão perdendo. A guerra, no ponto de vista do Putin, é para ele não perder mais ainda. Porque se a Ucrânia entra na OTAN, a OTAN deu tipo um cheque. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, se a Ucrânia entrar na OTAN, que é muito perto do território russo, a OTAN destrói a Rússia. É isso que está em jogo. Tem gente que está meio avoado, não está entendendo nada, mas é tipo assim, ó, a Ucrânia é como se fosse um peão que está lá quase chegando lá do outro lado para conseguir libertar uma peça gigante, entendeu? A Ucrânia é um posto avançado da OTAN e da União Europeia. E o Putin falou, meu, vocês estão com um peão aí muito longe, entendeu? E tipo, tira esse peão daqui, não entra na OTAN. E o cara da OTAN falou, meu, a gente, se quiser, vai enfiar dentro do seu tabuleiro aí mesmo, esse peão maluco aí, né? No resumo, é tipo isso. Então, o Putin falou, então tá, vocês não vão respeitar, deslocou quase 200 mil soldados para a fronteira, tá bom, não vão me respeitar, então a gente vai dar um super ataque aí. É isso que está quase para acontecer em janeiro. Só que uma guerra na Ucrânia dessas proporções, porque na verdade a Ucrânia está em guerra com a Rússia já desde 2011, para quem não sabe. Então na verdade a Rússia e a Ucrânia já estão em guerra. Só que o que está acontecendo? A União Europeia e os Estados Unidos estão dando armas para os ucranianos e estão meio na retaguarda, tipo assim, meu, se os russos atacarem uma vez, nós vamos dar apoio para vocês. Então, assim, tá um impasse muito, muito sério, muito grande. A mídia não pode ficar brincando com isso, a mídia brasileira ou a mídia internacional, porque isso praticamente pode realmente desencadear uma terceira guerra mundial. Isso aqui não é uma brincadeira, não estou falando
maluco, aqueles malucos de guerra, não é isso, é realmente 175 mil soldados, é muito soldado, é o Putin falando assim, meu, vocês mandaram um peão muito longe, aí o Putin falou, sei lá, tira esse peão daqui, e a OTAN falou, não vamos tirar, é problema seu. E o Putin, ele tem um exército muito forte, armas muito modernas, eles simplesmente vão pulverizar a Ucrânia. Isso que vai acontecer, muitas mortes, já está em guerra na Síria, na própria Ucrânia. O Putin não vai pensar em duas vezes, porque ele avisou e teve uma resposta nada agradável do ponto de vista estratégico dos russos. Para vocês entenderem, tipo assim, o Uruguai já fez parte do Brasil. Vamos supor que o Brasil e a Argentina tivesse... A gente tem o Mercosul, né? Mas não tem nada a ver, mas estou dando um exemplo para a gente tentar entender. Vamos supor ali que a Ucrânia é as Malvinas, lá, as Falklands, que o Reino Unido invadiu do coisa. Vamos supor que o Uruguai e as Falklands são da Argentina. E o Brasil já teve o Uruguai. Aí a Argentina, tipo, quer pôr uma arma nuclear no Uruguai, que tem, sei lá, uma revanche com o Brasil. É tipo isso, o Uruguai tá bom, o Uruguai é a Ucrânia, vai. O Uruguai não é mais do Brasil, mas quem estuda história sabe que o Uruguai é tipo um Rio Grande do Sul ali, que já foi quase, né? Tipo assim, aí eles têm uma birra histórica, aí fala, não, o Brasil imperial era tipo a União Soviética, o Uruguai agora não tem nada a ver com o Brasil e nós vamos pôr uma bomba nuclear no Uruguai. O Brasil vai falar, meu, a gente não quer isso. Se vocês colocar uma arma nuclear no Uruguai, nós vamos destruir o Uruguai. Pronto, é tipo isso que o Putin está falando. A Ucrânia, beleza, é um país independente, já foi nosso, da União Soviética, mas vocês estão dando um passo muito exagerado, na nossa opinião. E sinceramente, dentro do direito internacional, Putin não está errado. Se tiver algum crime de guerra, vamos dizer assim, não é do Putin. Porque ele avisou, ele tentou negociar e não está dando certo. Então assim, eu só espero que esse impasse seja resolvido. Realmente estou acompanhando as notícias, mas eu fiquei preocupado que eu vi. Procurem, por exemplo, quem sabe inglês, é ABC News dos Estados Unidos, fez uma entrevista com o ex-embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia. Eu fiquei preocupado, os jornalistas ficaram preocupados, porque o ex-embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia falou, Putin ele não ia deslocar mais de 100 mil soldados para fazer um blefe. Os jornalistas ficaram, caramba, é verdade, né? Tipo, e o cara conhece a Rússia e a Ucrânia, ele foi embaixador lá. Então, assim, é bem complicado. Em relação ao começo que eu falei da Era de Aquário, eu gosto muito de religião também. E a Era de Aquário tem a ver com essas profecias também. Porque muita gente fala nova era, nova ordem mundial, mas esse movimento original aqui da nova era surgiu... Esse baile era um desses entusiastas. Eles acreditavam que fazer vamos dizer assim, a atmosfera da Terra ter uma paz, aquele movimento hippie dos anos 70 tinha a ver com essa nova era de você criar um ambiente tranquilo para que Jesus voltasse e inaugurasse a Era de Aquário, né? E as profecias do Novo Testamento, do Apocalipse, cristãs e islâmicas, fala que quando Jesus voltasse teria rumores assim de guerras absurdas, mas essas guerras não aconteceriam. Eu torço para que isso seja verdade, porque os rumores de guerra estão muito grandes, né? Não sei né, o que vai acontecer, mas a gente tem que orar e rezar porque o Putin, praticamente a humanidade depende do Putin, do Biden e Xi Jinping. Eu até dou uma opinião, não sei se alguém vai ver meu vídeo, que eu tenho poucos seguidores, mas seria interessante até uma reunião dos 4 que estão envolvidos, que é a União Europeia,
a presidente, a avó Úrsula lá, sei lá, secretária-geral da União Europeia, o Biden, o Xi Jinping e o Putin. Tem que os 4 sentar para negociar. Eu vi que a Alemanha e o Macron, né, que representa a Europa ali, os países mais fortes da Europa, mas eu acho que tinham que ter os 4. Xi Jinping da China, o Putin, a secretária-geral da União Europeia e o Biden, porque são os 4 que estão envolvidos nesses problemas aí que está virando um impasse cada vez pior. Bom, e é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Eu vou falar minha opinião. Eu, particularmente, gosto de estudar religiões, teologia, espiritualidade e astrologia. Quando eu era mais novo, eu não acreditava em astrologia, mas eu li alguns livros que meio que mudaram o meu conceito. Eu vejo essas eras, por exemplo, de touro, Áries, peixes, né, era cristã, e a próxima era de aquário. Eu vejo como, vamos dizer assim, tem astrologia que eu não acredito, né? Aquelas astrologias de jornal lá, fala, você acordou e vai ter um dia bom, né? Por exemplo, nada contra também, mas eu acredito em astrologia no sentido universal, assim, dos planetas, das eras, dos ciclos, porque o universo ele tem essa característica de ciclos, né, os planetas eles são muito grandes, eles têm minérios, eles têm energia mesmo. Marte, né, um pouco da mitologia grega antiga, ela tem um pouco de realidade ali, porque Marte ele quando está perto da Terra parece que as pessoas ficam agitadas. Por exemplo, o termo lunático, né, de pessoas que têm problemas mentais, geralmente eles viram quem tem problema mental acaba surtando na lua cheia. Por isso que as pessoas que têm problemas mentais são chamadas de lunáticos. A própria lua ela influencia nas marés, então as pessoas que têm mentes um pouco mais sensíveis, elas são afetadas inclusive pela lua cheia, lua crescente. Então assim, tudo é energia, né? Em vez de falar astrologia, tem que pensar, não tem a gravidade, por exemplo, que é ciência. Então os planetas eles têm a Lua influencia o Sol, tem tempestades solares. Então assim, o universo é um organismo vivo. Então eu realmente acredito que conforme onde estão os planetas ali compõem um tanto de energia. Isso não é viagem na maionese, não, é tipo conforme a organização das energias ali dos planetas pode realmente dar uma predisposição a mais. Porque, por exemplo, eu acredito no Nostradamus. Nostradamus ele levava a astrologia como se fosse ciência, a sério, e ele acertou muitas coisas. Então assim, tem algumas mapas astrológicos ali, quando Marte está não sei aonde, sempre tem uma guerra ali, uma guerra feia. Então assim, inclusive a mitologia grega, que Marte era o deus da guerra. Então assim, algumas coisas da astrologia, eu, quando era mais jovem, eu achava que era... Não, a pessoa falava de astrologia, eu falava, meu Deus, dá licença, sai perto de mim. Mas raciocinando, eu li um livro que a minha avó, que faleceu recentemente, ela me deu. Eu falei, caramba, se o mundo é energia e os planetas eles são muito grandes, né? A gente é uma formiga perto do planeta nosso mesmo. Então assim, se tá chovendo, você altera seu humor. Se você tá um sol bonito, você muda o seu astral, vamos dizer assim. Os planetas eles têm uma energia gigantesca, uma gravidade em volta. Então assim, eu acredito realmente nesses ciclos aí, essa questão da era de aquário, nova era. Eu acho que são ciclos mesmo que a humanidade vive, né? Eu acredito... Bom, enfim, o que eu acredito é uma coisa muito pessoal. Eu não costumo falar o que eu realmente acredito. Eu gosto de falar de teologia e religião, porque eu acho que espiritualidade é uma coisa muito pessoal. A pessoa, ela é uma coisa entre a pessoa e Deus. Você tentar explicar a sua espiritualidade para alguém é bem complicado, principalmente você rotular, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sigo aquilo. Eu particularmente busco a verdade o tempo todo. Então, se
eu adquiro um conhecimento e aquilo eu acho que ele tem um fundo de verdade, aquilo me toca, e eu acabo como se fosse um item de jogo ali. Eu acabo absorvendo aquilo. Se eu releio, estudo mais, se eu vejo que aquele item já não atende mais às minhas necessidades espirituais, eu não sigo aqui. Então, é igual Aristóteles falou, né? Que ele não queria seguidores, porque ele, às vezes, ele mesmo mudava de opinião conforme a vida dele. Então, né? Tipo, às vezes nem a gente segue o que a gente mesmo diz que segue. Então, a gente é bem complexo, o ser humano é complicado. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Desculpe, eu sempre fiz vídeo de boné, mas eu tô deixando, eu tenho mais cabelo e menos cabelo ao mesmo tempo. Tô deixando meu cabelo crescer, mas eu não tenho o suficiente. Deus me deu, eu usei muito boné na vida, então eu fiquei com pouco cabelo, mas eu quero deixar esse pouco crescer, fazendo uma experiência. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Peço desculpa de não usar boné, porque sei lá, eu acho que eu vou preservar os poucos cabelos que eu tenho. Vou parar de usar boné, já tô quase com 40 anos, já saí da adolescência. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. E tomara que a União Europeia, Estados Unidos, China e Rússia parem de assustar o mundo aí com essa coisa, essa ignorância aí em relação à Ucrânia. A gente tem que sempre ser a favor da paz, até porque se a Rússia invadir a Ucrânia ali, se não tiver apoio dos europeus e americanos, a Ucrânia deixa de existir super rapidamente, né? Fora a perda de vidas de soldados, civis inocentes, guerra é sempre um horror, refugiados, é complicado. E um abraço a todos aí, fiquem com Deus.